Olá, professor. Eu sou a Maria Helena Blanco e eu vou começar nossa apresentação falando um pouco sobre o nosso protótipo escolhido, que no caso foi o canhão de Gauss. Bom, os integrantes do nosso grupo são eu, o Pedro Anaia, a Giovana Gomes, Heloísa Faria e o Henrique França. Bom, agora começando a nossa apresentação, vou começar dando uma leve introdução sobre o canhão de Gauss. Bom, o canhão de Gauss ele consiste em um acelerador magnético linear capaz de lançar um projétil que, através dos impulsos eletromagnéticos causados pelos ímãs, adquire uma força e alta velocidade. Ele é composto de um conjunto de ímãs e esferas de ferro capaz de transferir a energia cinética de uns para os outros. Com uma série de ímãs, aceleramos uma bolinha metálica após colisões elásticas sucessivas. A cada colisão, a bolinha impulsionada é acelerada pelo campo magnético do ímã seguinte. Assim, a última bolinha é lançada e apresenta alta velocidade. A invenção desse acelerador é devido ao cientista norueguês Christian Birkeland, o qual desenvolveu o primeiro modelo de arma eletromagnética em 1904. Entretanto, o nome refere-se ao matemático Carl Friedrich Gauss, que formulou as leis que afetam a operação do canhão. Olá, eu sou a Giovana e eu vou falar sobre as aplicações do canhão de Gauss nas armas de fogo. Para começar, eu gostaria de falar sobre os benefícios, que estão inclusos o peso, porque seria mais leve do que uma arma comum, ser mais silencioso, que possibilita que o atirador não tenha sua posição descoberta pelo inimigo, a disponibilidade de materiais, que não é difícil você encontrar e montar um canhão de Gauss para sua arma, e a potência fornecida, que compara das armas de ar comprimido. Um grande obstáculo, entretanto, é a energia elétrica no campo de batalha, que eu acho que quando você observa um canhão de Gauss, você pensa em toda a estrutura dele, analisa e tal, vai colocar uma aplicação como um arma de fogo, é uma coisa que deve ser levada em consideração e considerada preocupante. O surgimento do interesse, nesses canhões como forma de canhão, que foi a primeira ideia, foi em cerca de 1933, com a descoberta que eles poderiam acelerar projéteis muito mais uniformemente ao longo do comprimento do canhão. Então isso chamou muita atenção, porque como esperado em um mundo de guerra, onde que eles estão sempre tentando melhorar a eficiência de uma arma, é uma coisa muito notória. Agora, nos dias atuais, a gente tem dois modelos, um feito já, pronto, que é vendido, e outro que está em construção. O primeiro deles é o GR1 Anvil, feito pela Arc Flash Labs. Pesa cerca de 9 quilos, tem um comprimento de cano de cerca de 1 metro e uma energia de boca. Uma energia na boca de cerca de 85 joules. O que seria essa energia? É a energia de quando sai, de quando o projétil sai. É vendido acima de $3.000, mais ou menos, o que é um valor considerável, mas para a gente acaba sendo bem alto, mas pagar quando convertido aos reais no valor atual. Já a arma chinesa, foi criada por cientistas da Universidade de Engenharia Naval de Wuhan, na China, Tem um comprimento de cano de cerca de 12 centímetros, que é muito menor se comparado à outra arma, e tem uma energia na boca de 150 joules. Ela compara-se a armas de fogo de pequeno porte, por isso que é uma coisa que está sendo bem estudada e vendo se vai dar certo, porque é um projeto que começou meio que agora, mas que tem grande vista para o futuro. Bom, dando continuidade ao nosso trabalho, meu nome é Henrique e eu vou falar um pouquinho mais sobre a fundamentação teórica, ou seja, como tudo funciona na teoria e tudo mais. Bom, a princípio, eu vou falar como tudo funciona de uma maneira mais geralzona, de uma maneira mais geral. Depois eu vou acabar destrinchando mais cada etapa. Bom, mas de maneira geral, o canhão de Gauss é basicamente um acelerador magnético linear que é capaz de lançar um projétil, que no nosso caso são esferas de ferro. Ele é composto por um conjunto de ímãs de neodímio e esferas de ferro capazes de transferir energia cinética de uns para os outros. E sendo assim, a gente consegue calcular essa energia cinética através da fórmula mv²/2. E com essa série de ímãs, aceleramos uma bolinha metálica após colisões elásticas sucessivas. A cada colisão, a bolinha impulsionada é acelerada pelo campo magnético do ímã seguinte. Assim, a última bolinha é lançada e apresenta alta velocidade.
Bom, e primeiramente o que é importante destacar? É importante destacar que uma única esfera de aço ela é acionada em direção ao ímã a uma velocidade relativamente lenta. Essa é a nossa primeira etapa. A primeira bolinha ela é acionada em direção ao ímã. Logo em seguida, a esfera ela é atraída para o ímã de neodímio mais e mais à medida que ele se aproxima dela. Quanto mais próxima a esfera fica, mais forte é a força de atração. E toda a força de atração na esfera de aço acelera a velocidades mais altas. A gente consegue utilizar essa relação de força é igual a massa vezes aceleração. Bom, logo depois, a esfera acaba colidindo com o ímã, ela bate no ímã. E assim, a energia a partir do primeiro ímã é transferida para a bola na extremidade oposta. Essa bola de aço oposta, então, começa a se mover mais ou menos na mesma velocidade, menos as perdas que ocorreram durante o impacto. E dando uma pequena pausa na nossa explicação, a gente pode fazer meio que uma relação, que essa transferência de energia ela é muito semelhante com a do pêndulo de Newton. Só que no pêndulo de Newton não existem ímãs, apenas esferas de aço. No caso, uma é levantada e ela deixa-se influenciar pelas esferas na parte inferior. A energia é transferida para a bola na extremidade oposta. Bom, é o funcionamento do pêndulo de Newton. No caso, você levanta uma bolinha, solta ela, bate nas outras que estão embaixo, e a energia é transferida para a última bolinha da extremidade oposta, que no caso ela vai lá, levanta e fica naquele ciclo. Bom, e por fim, terminando a explicação, como um multistágio do Gauss-Gun, ou seja, do canhão de Gauss, cada etapa seguinte segue os mesmos passos dos descritos anteriormente. A única diferença é que a bola rola a uma velocidade mais rápida inicial antes de se aproximar da fase seguinte. Ou seja, ela vai sempre ganhando mais velocidade, ela começa com mais velocidade e vai tudo aumentando. E uma última observação que a gente pode fazer é que o multistágio de Gauss-Gun usa várias etapas sucessivas para atingir velocidades mais rápidas. Materiais e métodos. Antes do começo do experimento, foi estipulados os materiais necessários para que o experimento acontecesse de forma correta. Esses foram os ímãs de neomídio, esferas metálicas, fita isolante, cronômetro e um cano PVC. E uma régua para medir as distâncias. A primeira etapa do experimento foi a cotação dos materiais para que coubessem no bolso de cada pessoa do grupo. Aí foi feito o estudo da distância mínima para que os ímãs pudessem ficar juntos, de uma distância que um ímã não atraísse o outro. Depois disso, o resultado foi de aproximadamente 10 centímetros, que um ímã podia ficar perto do outro sem que houvesse atração um do outro. Então, a cada 10 centímetros, podia colocar um grupo de 6 ímãs que não ocorreria qualquer atração dos ímãs. Mas mesmo assim foi feita a fixação de cada ímã, em cada parte do procedimento. Foi estipulado também que a cada grupo de ímãs receberiam 2 bolinhas. Para calcular melhor a energia cinética do experimento, a velocidade, foi feito testes com apenas um grupo de ímãs, 2 grupos de ímãs, 3 grupos e 4 grupos de ímãs, onde no primeiro grupo corria uma bolinha no qual batia no ímã e soltava a última bolinha presa, como mostrado no vídeo a seguir. Esse foi a montagem do experimento para 4 grupos de ímãs, mas foi evoluindo de um grupo para 2, para 3 e até chegar no grupo 4, como foi mostrado no vídeo. Na parte do resultado de discussões, foi estipulada distâncias e vou mostrar como funcionou com 4 ímãs. Bom dia, Rogério, tudo bem? Meu nome é Heloísa e eu já vou falar um pouquinho sobre os resultados e discussões do nosso experimento. Bom, inicialmente é válido ressaltar que para a realização dos cálculos a gente teve que adotar alguns valores para as medidas, no qual a massa ficou 0,2 kg por unidade de bolinha,
9,8 metros por segundo ao quadrado para aceleração da gravidade, e a mesa no qual foi usada como base para o projétil tinha uma altura de 0,8 metros. Bom, então primeiramente a gente fez o cálculo da velocidade média com uma coleta, né, dos dados de alcance do canhão com determinada quantidade de rima e seus respectivos tempos. Então aqui a gente vê que a velocidade é dada pela variação do espaço, pela variação do tempo, e assim a gente montou as seguintes tabelas durante a realização dos experimentos que serviram como base para o próximo gráfico. Então aqui é o gráfico 1, que é o gráfico da velocidade por unidade de bolinha. Então, ao analisar esse gráfico, a gente consegue compreender que conforme maior a quantidade de bolinhas e, consequentemente, a quantidade de ímãs, maior vai ser a velocidade do sistema. Então, aqui embaixo a gente tem a equação, no qual a gente obtém a velocidade por bolinhas. E passando mais à frente no experimento, a gente conseguiu então determinar a energia cinética, que foi dada pelo EK igual a mv²/2. Então, como eu mencionei anteriormente, cada bolinha tinha uma massa de 0,2 kg e foi essa massa que a gente utilizou para fazer os cálculos. Então, aqui na tabela 3 e 4, a tabela 3 é a tabela da velocidade e a tabela 4 da energia cinética, que foram os valores que a gente obteve fazendo os cálculos e que possibilitou a montagem do gráfico 2. Então, aqui a gente vê o gráfico 2, que é a energia cinética por unidade de bolinha. Então, aqui, mais uma vez, a gente vê que conforme o número de bolinhas, consequentemente, o número de ímãs, maior vai ser a energia cinética do projétil. E ali embaixo a gente tem também a equação que relaciona a energia cinética por unidade de bolinha para unidade de ímã. Então, por fim, a gente determinou a energia potencial, que foi dado por EP igual a mg vezes ΔH, e onde a gente utilizou 9,8 metros por segundo para a gravidade, 0,8 para a altura e 0,2 kg que já foram pré-estabelecidos anteriormente. Então, aqui foi a tabela que a gente encontrou para energia potencial com 1 ímã, 2 ímãs, 3 ímãs, 4 ímãs, que possibilitou a montagem, então, do gráfico 3, que foi o gráfico da energia potencial por unidade de bolinha. Aqui, mais uma vez, a gente encontra que quanto maior o número de bolinhas, maior o número de ímãs, maior vai ser a energia potencial do sistema, e ali embaixo também a gente conta com a equação. Então, fazendo uma análise final, ficou evidente que a energia cinética e a energia potencial são diretamente proporcionais ao número de bolinhas. Então, a gente pode concluir que a concentração de forças magnéticas aumenta a velocidade das bolinhas sucessivamente. Assim, a última bolinha que se desprende tem uma maior velocidade devido ao acúmulo de energia que é evidenciado pela seguinte equação. Então, aqui N é o número de ímãs utilizados e KO é a energia cinética inicial da primeira bolinha. Bom, eu voltei e agora para fazer uma conclusão sobre o nosso trabalho. Bom, após estudar os conceitos de eletromagnetismo por trás do projeto do canhão de Gauss, observou-se que os objetivos que eram de primeiramente atirar a bola de metal e estudar seu funcionamento foram realizados com sucesso. Concluiu-se que é possível utilizarmos o eletromagnetismo para uma aplicação muito simples e, no entanto, muito importante, a geração de energia mecânica. Além disso, foi possível observar e aplicar muitos dos conhecimentos adquiridos em sala de aula. Bom, dando continuidade ao nosso trabalho, a gente chegou numa das partes que eu considero uma das mais importantes, que são as vendas. Bom, eu sou o Henrique. Eu sou o Pedro. E nós vamos aprofundar um pouquinho mais nesse assunto com vocês. Bom, iniciando aqui com os produtos para criança, nós pensamos em realizar alguns protótipos de uma arma de brinquedo, para acabar vendo se a gente consegue atingir esse público-alvo infantil. Então, a primeira ideia era vender como um brinquedo de arma infantil. A gente realizou alguns testes e viu que a velocidade é adequada para as crianças. Mas a gente também pensou em vender apenas o canhão, sem uma estética de arma, sem nada. Mas a gente achou um pouco não chamativa para a venda. Então a gente estipulou um preço de R$30 para apenas o canhão. Aí já no canhão com estética mais realista, a gente estipulou R$55, que seria uma ideia mais para uma criança brincar, que não machuque, mas que traga uma alegria. Bom, e analisando essa estética em geral, nós procuramos vários modelos na internet existentes
E fazendo uma análise de cálculos, o que a gente teria que gastar e tudo mais, a gente acabou chegando num conceito geral. Nós até corremos atrás de outras empresas, fabricantes, para ter uma ideia, para ver se a gente conseguia firmar até, quem sabe, uma parceria mais real, mas infelizmente a gente acabou perdendo esse vínculo. Mas nós chegamos mais ou menos no que seria essa imagem ilustrativa que está aparecendo aí para vocês. Que seria meio que uma espingarda, como pode-se dizer, que o preço giraria em torno de R$ 55, já contando com a faixa de lucro. Bom, dando continuidade nessa parte de vendas, agora nós iremos falar do protótipo, só que em relação a um produto em uma escala mais avançada. Bom, primeiro passo, primeira coisa que a gente correu atrás foi analisar e perceber que nós teríamos que baratear o nosso material, nossa mão de obra, o nosso custo, porque querendo ou não, são escalas muito superiores, muito mais avançadas, e querendo ou não também, talvez nós precisemos de componentes mais potentes, ou alguma alterada aqui, outra ali, não dá para seguir fielmente o nosso projeto, por exemplo, que é uma arminha para crianças. Não dá para seguir esse projeto fielmente, que querendo ou não, às vezes ele pode acabar sendo inviável. Bom, e nós pensando nisso, pensando em situações cotidianas, algumas relações mundiais, nós pensamos em dois produtos principais, que são um propulsor de aeronave, ou seja, um propulsor de caça, e também um propulsor de nanosatélite. Agora o Pedro vai explicar mais aprofundadamente cada um dos dois. Começando a falar do propulsor de aeronave, para lançar um avião na atmosfera, para ele poder viajar, fazer o que ele necessita, a gente estipulou que ele precisa de uma energia de 26 milhões de joules. Isso é uma energia muito grande, que dá aproximadamente, voltando para o nosso trabalho, que a gente precisa de 43 milhões aproximadamente de agrupamento de ímãs para poder lançar uma aeronave com a velocidade dela necessária para decolar. É um número muito absurdo, é por conta que a gente deixou na escala do nosso trabalho, por conta de custo, de manter. Mas já falando do propulsor de nanosatélite, a gente viu que para lançar ele em órbita, ele precisa de 75 milhões de joules. Isso, transformando novamente para o nosso projeto, dá aproximadamente 584 milhões de agrupamento de ímãs para gerar a energia necessária para enviar ele para lá. Assim, são números muito absurdos. A gente nem estipulou um valor necessário para vender isso. Foi mais uma ideia. Então, para a aeronave, a gente calculou ele como se estivesse num tanque cheio, como se estivesse no máximo de peso dele. Porque acho que trabalhar ele só contando com a estrutura dele é muito falho. Por conta que normalmente os caças sempre tem um tanque cheio e materiais e ferramentas que pesam mais nisso. Bom, analisando tudo que foi exposto, nós podemos ter a noção que um produto em escala avançada ainda é mais uma ideia, mais uma projeção, porque querendo ou não, nós precisamos mais de estudos científicos, nós precisamos analisar melhor o produto, ou seja, estudos mais avançados sobre isso. Porém, fica aí uma ideia inicial que pode ou não resultar, quem sabe no futuro próximo, alguma tentativa de um produto em escala avançada. Porém, nós acreditamos que o produto para crianças, ele acaba sendo uma ideia que pode sim sair do papel, visto que nós calculamos a velocidade, tudo certinho, a velocidade ela é adequada para crianças, ela não vai machucar, mas também não vai ser uma velocidade muito baixinha, então acaba que vai servir sim como um brinquedo, não vai servir oferecer riscos à integridade da criança. Também vamos colocar uma faixa etária para a compra do brinquedo e trabalhar principalmente nessa estética que pode se ver uma imagem ilustrativa na tela, na qual a estética principal seria realizada. Bom, Rogério, isso é tudo. Obrigado por assistir o trabalho até aqui. Tenha um bom dia.